o outro momento só tem soro. E aí o paciente quase que trocou a volemia dele em soro, e aí chega lá no seu pronto-socorro. Vocês acham que é isso que ele precisa? O que ele precisa? Sangue, plasma, crio, plaqueta. Porque além de ele perder sangue, Márcia, ele está perdendo plasma, ele está perdendo todos os fatores de coagulação naquele rio de sangue, naquela hemorragia. Tá? Então, quando a gente vai fazer reposição volêmica no paciente, a gente tem que saber qual tipo de líquido que eu vou infundir para ele. Isso vai depender de cada situação, isso é muito individual. Okay? O paciente está hiponatrêmico. O que é hiponatremia? Sódio baixo. Esse paciente, se ele não tiver acidose, ele vai se beneficiar de uma reposição volêmica com soro fisiológico. Ele não se beneficia de uma reposição volêmica com soro glicosato. Concorda? Agora, se o meu paciente tem hipernatremia, que é o quê? Sódio derivado, fazer soro fisiológico nesse paciente pode ser um problema. Concorda? Talvez esse paciente precise de um nivelactato, de uma solução balanceada, ou mesmo de um soro glicosado. Ou quem sabe de uma manipulação de um soro fisiológico a 0,45%, que é o famoso soro ao meio. Tá? Então, a escolha da hidratação vai depender das doenças prévias, da causa do insulto, da fase de doença que o paciente está e qual tipo de fluido que eu vou fazer nele. Ok? Partindo da hidratação, o próximo item, antibiótico. E aí a gente tem que se perguntar, por que esse paciente está usando antibiótico? Se você vai começar o antibiótico no paciente, tudo bem, é pontual, você está vendo aquela situação, né? E você vai começar um antibiótico no paciente. Às vezes ele chegou com choque séptico urinário, às vezes o paciente teve um trauma na rua, chegou com fratura exposta, então é bem evidente a justificativa de fazer o antibiótico. Mas às vezes a gente está recebendo um paciente de uma outra unidade, de um nosocômio, ou de um outro setor, o paciente está há 7, 10 dias com o mesmo antibiótico, fazendo febre, piorando clinicamente. A gente tem que se questionar toda vez que a gente se prepara uma prescrição que está chegando para você, um paciente com antibiótico, se ele precisa mesmo de estar usando o mesmo antibiótico. E se ele precisa, se aquele antibiótico está na dose correta, para a superfície corpórea, para a função renal, para a patologia, se aquele antibiótico foi a escolha correta para aquilo que está acontecendo com o paciente. Tem antibiótico, tem uma penetração melhor em determinado tipo de tecido, tem antibiótico que tem uma penetração melhor em outro tipo de tecido. Uma infecção do sistema nervoso central dificilmente se trata com o mesmo antibiótico trocado no gastrointestinal. Então, quando a gente se encontra, se depara com um paciente que já está em uso de antibiótico, a gente tem que entender qual a dinâmica daquela escolha. Quais os antibióticos usados previamente? Qual a patologia que esse paciente tratou recentemente? Se ele teve internação nos últimos 3 meses em ambiente hospitalar? Se ele fez uma viagem para a Amazônia? Entendeu? Bom, então, quando eu me deparo, quando a gente chega nessa bolinha de antibióticos, é tanto para a gente definir se o paciente tem indicação de iniciar ou se a gente tem indicação de tirar, trocar o antibiótico naquele paciente. Ok? Beleza? E se a gente entende que o paciente precisa estar com o antibiótico, eu preciso saber se aquela dose está correta. Bom, e eu preciso também saber se tem algum fator precipitante. Se a gente tem algum fator que está perpetuando aquela infecção. Às vezes é um empirema pleural. Às vezes é um abscesso. Às vezes é um catéter que está 30 dias no mesmo catéter, ninguém tirou. Tá bom? E lembrando que febre nós temos causas não infecciosas de febre.
PrEP, medicamentos, bom, então nós temos outras causas que não infecção causadoras de elevação da temperatura. Pulando saindo dos antibióticos, nós vamos partir para a analgesia. E eu pergunto para vocês, eu posso deixar o meu paciente sentindo dor? Não posso. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei para a turma mais cedo. Quando a gente tira aqueles dias de folga, feriado, final de semana, e a gente fala assim, eu estou tão cansado, que eu preciso ficar deitado na minha cama, ficando assistindo Netflix. E aí você passa o final de semana inteiro na cama, só fazendo mudança leve de defunto. Nem escovam, nem se descovando, gente. Vocês não querem nem sair daquela. Tá? O que acontece com as suas costas? Dói. Isso que você mexe, isso que você não tem nem nada acontecendo com você, a não ser a preguiça. Vocês acham que um paciente está imóvel, deitado na mesma posição do leito, vai sentir dor? Então nós temos formas de reduzir, minimizar e prevenir a dor do paciente com terapia intensiva. Bom, formas químicas, através de medicamento, e forma de atitude. Tá? Então nós vamos usar para esses pacientes, neste momento, a analgesia multimodal. Tanto com várias frentes distintas de medicamento, dependendo do paciente. E aí eu repito, é uma escolha individualizada para cada tipo de paciente, quanto com medidas dentro da terapia no ambiente hospitalar, da terapia intensiva, multidisciplinar. Então, a equipe de enfermagem vai fazer a mudança de fisioterapia, vai tirar o paciente do leito, vai fazer mobilização de membro, vai fazer a fisioterapia analgésica. Bom? E a gente vai dar remédio. Agora, vocês acham que um paciente com tubo, orotraqueal, dreno de tórax, sonda vesical, sonda retal, todo travado na cama, acho que esse paciente tem motivo para ter dor? Esse paciente vai se resolver, às vezes, só com uma dipirona? Às vezes não. Só que saibam que não é todo paciente que eu consegue fazer um anti-inflamatório. Saibam que não é todo paciente que eu posso fazer morfina. Saibam que nem todo paciente que pode tomar dipirona. Tá? Então, profilaxia de náuseas e vômitos. De hoje eu tenho que fazer profilaxia em todos os doentes? Não, gente, não tenho que fazer profilaxia em todos os doentes. Mas eu tenho que me perguntar se aquele paciente tem um risco maior de vômito, de resíduo gástrico. Por quê? O paciente que vomita cabeceira baixa, o que vai acontecer com ele? Ele não vai subir. Tá? Então, quais são os pacientes com risco aumentado de vômito, de náuseas e vômitos? Paciente com reflexo suspensivo, paciente pós-operatório, pacientes politraumatizados, pacientes com gastroparesia, tá? Paciente com choque por conta da gastroparesia, de muita perfusão, de cristantismo, tá? Então vai ter uma redução do esvaziamento gástrico, vai ter uma lentidão do esvaziamento gástrico, vai ficar com o estômago mais cheio por mais tempo. Bom? Com esses pacientes com risco de náuseas e vômitos, a gente tem que fazer a profilaxia. Tá? E a profilaxia não é só profilaxia química. Tá bom? É profilaxia em atitude também. Então, para eu minimizar a broncoaspiração, eu preciso ser elevado, tirar o paciente do leito. Tá? Mas para eu minimizar vômitos, eu preciso fazer o intestino desse paciente andar. Então, o tratamento da doença de base precisa ser realizado. Né? Então, o paciente cético precisa de antibiótico efetivo. Tem alguns remédios que causam náusea. Quem aqui já tomou ciprofloxacina? Moxifloxacina? Ninguém tomou antibiótico? Dá uma náusea danada. Quem já tomou morfina?
prende o intestino, tira fome, é anorexia. Bom, quem tem vertigem? Quem já ficou tonto? Né? Você consegue ficar sem dar uma náusea na mão? Né? Então, pacientes que já têm vertigem, pacientes que têm labirintopatite de qualquer tipo, gestantes. Então, esses pacientes precisam se atentar antes de ele começar a vomitar. Bom, pulando profilaxia de náuseas e vômitos, nós vamos para a profilaxia de úlceras e de tromboembolismo. Tá? Quais são as úlceras dos pacientes em terapia intensiva? Úlcera gástrica, córnea e depressão. Não são todos os pacientes em terapia intensiva que vão ter profilaxia clínica para a úlcera gástrica. Tá bom? Já está mais do que provado da relação do uso abusivo, inadvertido de inibidor de bomba de prótons com colite. Então, eu não posso ficar dando inibidor de bomba de prótons para todo mundo, senão daqui a pouco todo mundo está dando colite. Tá? Mas tem pacientes que normalmente se beneficiam. Os pacientes em estresse orgânico agudo. Tá? Pacientes em ventilação mecânica, pacientes em dieta zero, pacientes em choque, durante queimado, politraumatizado. Tá? São pacientes que se beneficiam muito do uso do inibidor da bomba de prótons, mesmo eles tendo condição para a dieta. Qual é a principal profilaxia da úlcera gástrica? A dieta em si. Tá? A alimentação, o uso do trato gastrointestinal. Mas não é um uso bobinho, só aguinha de coco, sopinha de batata. Não é isso, é uma alimentação. Às vezes não precisa ser 100% da necessidade do paciente, mas de 60% a 80% da necessidade diária do paciente sendo atingido. Tá? Então, o que a gente costuma fazer? O paciente chegou a 100% da dieta, 80% a 100% da dieta, e ele não está em vigência de um surto agudo, de um choque, de um problema agudo, a gente pode tirar a profilaxia. Bom? Lembrando que a gente está falando, eu estou falando de profilaxia, principalmente endovenosa. Tá? Paciente sem sonda nasogeral não dá para dar comprimido. Na verdade, não é nem comprimido, é cápsula. Então, ela não vai fazer o efeito de proteção do trato gastrointestinal, essas cápsulas dissolvidas. Tá? Profilaxia de úlcera de córnea. Quais são os pacientes que precisam dessa profilaxia? Os pacientes que estão no coma, que são sedados, são os pacientes que não conseguem piscar os olhos. Tá? Você imagina o paciente chega por conta de um IAM, evolui para tudo por conta de um choque cardiogênico, a gente resolve o coração, mas ele sai externo do CTI, porque ninguém lembrou de proteger os olhos do paciente. Vocês acham que isso é legal? Não é. Tá? Então, a proteção, a profilaxia de úlcera da córnea nada mais é do que lubrificação do globo ocular. Colíriozinho de lágrima luz, que é uma lágrima artificial. Tá? E aí vai depender de cada paciente, ele vai fazer isso de hora em hora, de 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, a aplicação do toninho. Tá bom? Dito isso, tem alguns pacientes que precisam de tampão. Tá? E o tampão, ele pode ser tanto tampão com adesivo, com gase. Esse tampão tem que ter muito cuidado na hora que a gente instala, porque se a gente coloca uma gase com o olho entreaberto, o contato da gase com o olho causa lesão. Então, eu só vou tampar com gás os olhos do paciente se o paciente estiver com os olhos realmente fechados. Lembrando que não é para a gente ficar colando com esparadrapo todo a direito todos os pacientes em ventilação mecânica no CTI. Se a gente estiver no processo de despertar e o paciente estiver tentando abrir os olhos e não conseguir, ele vai achar, meu Deus, o que eu morri? O que aconteceu comigo aqui?
né? Ah, dentro do centro cirúrgico usa, o paciente está sedado profundamente para não sentir dor, então ele não vai abrir os olhos. Tá? Tromboembolismo, trombose venosa, tromboembolismo. Para a gente prevenir, a gente vai depender de cada paciente. Tá? O risco aumentado de trombose. Nem todos os pacientes podem receber medicamento. Pacientes com plaquetopenia, pacientes com coagulopatia, são pacientes que não podem receber profilaxia química, tá? De tromboembolismo venoso, que seria heparina, ou enoxaparina, ok? Agora, pacientes que não têm essas alterações, a gente pode sim lançar mão do medicamento. Mas tem só isso para a gente fazer? Não, nós podemos usar meio de compressão, nós podemos usar compressor pneumático, tirar o paciente do leito, andar com o paciente no ambiente. Isso tudo previne, né? Lembrando que pacientes, a gente vai olhar nos medicamentos que já fazem uso de anticoagulante, né? A gente dá o anticoagulante e a heparina, né? Senão a gente vai sangrar todo mundo. Tá? Balanço hídrico e sinais vitais. E na minha prescrição, eu preciso de descrever o que eu preciso que seja avaliado e de quanto em quanto tempo isso vai ser avaliado. Senão a equipe de enfermagem não tem obrigação de ler a minha mente para saber o que eu quero que seja avaliado naquele paciente. Então, se eu preciso avaliar o volume de dreno de 2 em 2 horas, se eu preciso avaliar o volume de diurese de hora em hora, se eu preciso que o HGT seja medido a cada 2 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, eu tenho que descrever isso em prontuário na minha prescrição. Ok? Tá bom? O balanço hídrico, ele entra principalmente a parte dos sinais vitais e tudo que entra e sai de consumo do paciente. Tá bom? Os sinais vitais, normalmente, eles são temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão, frequência. Se tiver PIA, medição da PIA. Se tiver PIC, a medição da pressão intracraniana. Tá? E o balanço hídrico compreende tudo que a gente oferta e tudo que sai. Então, o que entrou em volume, né, infusão polêmica, bombas, drogas, infusão contínua, antibiótico, às vezes soro de 100, soro de 200, tá? E tudo que saiu. Tudo que saiu normalmente é diurese, crise de gasto, evacuações, drenos, bom? Hemodiálise. Por fim, né? Seguindo esse raciocínio, eu preciso da equipe multidisciplinar e eu preciso prescrever o que eu quero quem vem para avaliar o meu paciente. É lógico que no CTI a gente tem enfermeiros, terapeuta, 24 horas. Eles sabem que eles vão ter que avaliar o paciente. Tá? Mas eu preciso conversar com a equipe de fisioterapia qual é o meu objetivo para aquele paciente. O que eu quero fazer com ele? Eu quero que saia para ele do leito, eu quero que demore de expedição, eu quero que ele ande com não. O paciente teve um IAM com supra e eu estou esperando para ter determinismo. Vocês acham que eu vou sair desse paciente e andar com ele por aí? Não posso. Esse paciente tem que ficar em repouso. Como que a equipe vai saber isso? Se eu falar. Então, comunicação, gente, é importantíssimo. Aqui eu preciso falar se o meu paciente pode, eu tenho que comunicar para a equipe se pode dar dieta, eu tenho que comunicar se eu preciso de um suporte para a nutrição, da nutrologia, fono, psicólogo, assistente social. Tá? Seguindo, a gente vem para medicamentos de uso contínuo. Nessa hora, a gente precisa avaliar todos os remédios que o paciente faz uso e ver o que eu posso conciliar e o que eu não devo meu paciente. Medicamentos importantes, que eu preciso pensar quais são os antipertensivos, se usa anticoagulante, se usa hipoglicemia antioral, se usa insulina NPH. Preciso saber se meu paciente usa anticonvulsivante, se ele usa algum hipnótico para dormir, ou ele usa
Rivotril tem 25 anos. Aí você interna ele no CTI e tira. O que ele vai fazer? Abstinência, vai ficar doido. Já basta o cigarro. Né? Então nessa hora a gente tem que pensar, botar a mão na consciência e pensar o que eu posso reconciliar e o que eu não posso reconciliar. E isso é uma escolha individual para cada paciente. Tudo que a gente vai fazer tem que ser uma escolha individual. Essa receita de bolo, ela só serve para vocês lembrarem o que vocês têm que não podem, de jeito nenhum, deixar de se questionar. Tá? Exames complementares. Eu vou fazer os mesmos exames todos os dias para todos os doentes? Não, senão você vai fazer uma examinação. Né? O paciente fica 7 dias lá, 30 ml de sangue por dia que vocês estão colhendo nele. Já é? Né? Já sabe. Então, assim, o que eu sugiro a vocês, numa admissão, na primeira vez que você está vendo assim, eu sugiro que a gente faça um exame mais completo. Tá? Então, aqui nesse exame tem função hepática, função renal, eletrólitos, tá? Exames para coagulopatia, depende do uso de cada paciente. E aí, se é um politrauma, tem que usar acetato, né, que é de fosfinase. Eu tenho que dosar fibrinogênio, mas não é politrauma. Um paciente chegou desnutrido, eu não posso deixar de dosar fósforo, tá? Dosagem de fósforo me ajuda na ensino de reabsorção, tá? Pacientes coronariopatas com dor no peito, ou pacientes sem dor no peito, mas já tem doença cardiovascular, esses pacientes precisam de dosagem, às vezes de dosagem de troponina, BNP, eu preciso descartar o tromboembolismo pulmonar, por exemplo, tá? Provavelmente, eu sugiro que vocês façam um eletrocardiograma em todos os pacientes que chegam no CTI. Jorge, para quê? Para quê? Porque às vezes durante a internação o paciente evolui com uma arritmia. Aí você fala, não, o paciente fazendo FA. E isso aí é agudo ou ele já tinha? Como que você vai confirmar isso? Se ele às vezes não toma nenhum remédio. Ou ele já tomava um beta-bloqueador. Você não sabe se esse beta-bloqueador é para isso ou não. Né? Então você vai lá no eletrocardiograma de admissão, você vai ver. Ou não, o paciente começou a sentir dor no peito e tem um bloqueio no eletrocardiograma. Ou será que esse bloqueio já estava antes? Porque se esse paciente está sentindo dor agora, esse bloqueio é novo, opa, corre com ele no cardio. Ou não, já tinha esse bloqueio, então peraí, podemos ir com calma. Entendeu? Tá? Então, exames complementares. Aí, quando eu for fazendo os procedimentos nos dispositivos, provavelmente eu vou indicar exames raio-x para alguma coisa, tá? Não é para todos os dispositivos, mas alguns dispositivos eu preciso ter confirmação por imagem do bom posicionamento deles, tá? Sonda nasointeral, principalmente, função venosa profunda também. Hoje em dia, a gente usa muito ultrassom para fazer a punção profunda, tá? E no ultrassom a gente consegue avaliar tanto o procedimento em si, quanto o posicionamento do dispositivo dentro do vaso, ok? Porém, entretanto, o ultrassom, ele é um exame dinâmico, depende do examinador, e às vezes a gente não vai conseguir fazer uma imagem comprobatória do dispositivo bem posicionado e da ausência de complicação. Tá bom? Então, eu sugiro que façam um raio-x de tórax toda vez que fizer um acesso venoso alto. E eu sugiro que façam um raio-x de abdômen toda vez que passar uma sonda nasointeral. Tá? Uma Dobenhoff, aquela fininha que tem uma pontinha de metal. E a pontinha de metal e o fio guia que a gente vai ver no raio-x. Tá bom? Nossos pneumócitos não estão preparados para receber dieta. Tá? Então a sonda ela não pode estar mal posicionada, a sonda não pode estar dentro do pulmão. A gente tem que ter certeza que essa sonda está no estômago. Tá? E se ela está no estômago, eu tenho que ter, juridicamente, eu tenho que ter uma prova disso. Tá bom? E aí, pessoal, além de tudo isso que eu falei para vocês, nós temos o tratamento individualizado da doença. Tá? Então, além disso tudo que eu falei para vocês, nós temos a individualização
dos protocolos, dependendo do paciente, dependendo da patologia. É um choque séptico, tem antibiótico, cultura e tudo mais. É um choque cardiogênico, às vezes eu tenho que levar ele para o cardio, botar um balão intraóptico, dou butanina. É uma pancreatite, eu tenho que às vezes fazer uma corticoterapia, fazer uma desobstrução de via biliar. Então, além de toda a receita do bolo, que ela ainda é individualizada, nós temos a terapia específica para cada patologia que o paciente vai ter. Tá bom? Por fim, não menos importante, por fim, não menos importante, para todo mundo, né? Pronto, se vira. Nós temos que descrever tudo que foi feito no paciente e o que deve ter em toda a evolução, tá bom? Então, a evolução do nosso paciente tem que conter a identidade dele, tá? Não é o número de identidade, mas a identificação, tá? Nome, peso, idade, tá? Os diagnósticos que aquele paciente tem, desde os mais antigos até os mais atuais. Então, eu preciso dos diagnósticos prévios: hipertensão, diabetes, doença arterial obstrutiva crônica, doença pulmonar crônica, doença obstrutiva pulmonar crônica, tabagismo, cirurgias prévias, um câncer que tratou, tá bom? Eu preciso dos diagnósticos atuais, que são os diagnósticos que ele está tentando vencer naquele momento. Um IAM com suprapuxão cardiogênico ou uma sepse pulmonar induzido um derrame pleural com emfisema. Bom, e no meio disso eu preciso também dos diagnósticos inativos, porque às vezes esse paciente, um paciente que está internado, já tem 3 meses, e ele já venceu várias doenças durante aquela internação, que elas não são agudas agora, mas que ele já teve, e eu preciso de saber. Então, o paciente que ele internado por conta de um IAM, e ele evoluiu com um choque cardiogênico, depois ele evoluiu com um choque séptico, uma pneumonia, sabe aquele IAM? Ele já venceu, já levei hipocárdio, já tratei, já angiopastei. Então, esse é um diagnóstico inativo dessa internação de agora. Qual é o diagnóstico ativo dele? Choque séptico ou não? Entendeu? Então, o diagnóstico inativo é aquilo que o paciente já viveu, já venceu naquela internação, mas não é o diagnóstico atual. É aquilo que a gente está lutando para sobreviver naquele momento. Tá? Além disso, o que a gente tem usado bastante lá no CDI como a identificação de diagnósticos na cabeçada do paciente é diagnósticos cirúrgicos atuais. Bom, às vezes o paciente internou por conta de uma cirurgia e foi complicando, tendo outras evoluções, mas aquela cirurgia não aconteceu. Tá? A gente bota nos diagnósticos atuais, tá? As atuais cirúrgicos, porque às vezes ele teve a cirurgia, depois ele teve uma reabordagem, depois ele teve uma reabordagem. Tá? Dispositivos. Os dispositivos precisam estar lá descritos no seu sítio, qual dispositivo que é, quando que ele foi feito. E no meio do plantão, gente, essa é uma evolução de urna. A evolução do urna é muito similar. Nós, no CTI, precisamos fazer evolução a cada 12 horas. Tá? E aí, por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, eu tenho que fazer todas as evoluções com as condutas, de como o paciente estava na parte da manhã e tal. E de tarde, o paciente agitou, levantou do leito, tracionou o acesso, perdeu o acesso. O que eu fiz? Fui de caráter emergencial, com um carrinho de canado, peguei o acesso profundo, funcionei o paciente, deu certo. Aí eu vou lá na evolução, depois eu já prescrevi a evolução de urna, escrevo em tempo. Tá? É uma observação por uma intercorrência que tem acontecido durante. Eu vou fazer um tempo naquele paciente. De tempo, registro que o paciente, em momento de desorientação, levanta do leito, traciona o dispositivo, onde se faça necessário um novo acesso profundo. Realiza o acesso profundo, pela técnica de célula, no sítio tal, com tantos lumens, que é o dispositivo que ele vai precisar,
é realizado sem intercorrências, confirmado com mais X. Bom, acabou. Tá? À noite, quando for fazer a evolução comuna nos dispositivos, eu já vou botar um dispositivo novo, né? Eu vou tirar aquele antigo que o paciente tracionou e vou botar um acesso novo, um sítio novo, na data nova. Ok? Antibióticos. Na minha evolução tem que ter os antibióticos que o paciente usou recentemente, por isso que ele está usando nesse momento. E a data de início. Tá bom? Isso é importante. Quando eu tenho acesso a essa informação, isso me ajuda a definir qual o próximo esquema antibiótico para a próxima infecção. Tá? Balanço. Gente, levanta o braço aqui. Passando. Dá um tapinha aí, gente. Dá um tapinha. O balanço na evolução vai depender da organização hospitalar, do seu setor, você pode normalmente ser 12 horas, as últimas 12 horas ou as últimas 24 horas, vai depender muito do seu serviço, tá? Lá a gente faz as últimas 12 horas. Tá? Então, as últimas 12 horas, eu vou saber quanto positivou, negativou o balanço, eu vou saber se o paciente fez febre durante o dia, eu vou saber se ele ficou taquicárdico, se ele ficou bradicárdico o tempo todo, se aquilo está acontecendo agora. Tá? Então, é muito importante o balanço hídrico na evolução. Tá bom? Até porque o balanço hídrico na evolução me ajuda a justificar algumas condutas que eu vou passar. Né? O paciente fez febre, 2, 3 episódios de febre durante o dia, e aí vai chegar à noite, ele voltou a fazer febre, eu sei que tem um catéter de 20 dias atrás, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um acesso novo, vou tirar aquele catéter velho. E aí vai justificar a hemocultura que eu colhi, vai justificar o acesso novo que eu fiz, vai justificar a escolha nova de antibiótico, de acordo com os antibióticos que ele já usou. Bom? Exame físico. A evolução do paciente tem que conter o exame físico. E eu sugiro que vocês façam o exame físico dando total, de cima para baixo. Tá? Avalie nível de consciência, avalie tubo de pele, avalie mucosa, perfusão, orofaringe, campimetria visual, audição. Nossa, Jorge, às vezes você está examinando o paciente, você está conversando com o paciente está te vendo, o paciente está te ouvindo, você não precisa gritar para ele. A boca com a dentição intacta, ou não, a boca com a dentição péssima, faltando dente, sem dente, mau hálito. Vocês acham que isso é importante? Está descrito na evolução? Lógico que é. Tá? Lógico que é. Ah, mas não tem alteração visual, não tem alteração auditiva, tudo bem, você não precisa escrever, mas se tiver alteração, a gente tem que escrever. Tá bom? Tem que escrever, porque está lá. Tá bom? Tem que avaliar linfonodo, presença de linfonodo, não tem. A ausculta pulmonar, variação cardiovascular, pulso, abdômen, volume de diurese, se evacuou, se não evacuou, se está com diarreia, endoscopia, dependendo se tiver uma alteração importante, presença de edema de membros inferiores. Tá? Isso tudo tem que estar escrito. Entendam que eu fiz de cima para baixo. Ó. Tem que fazer sentido. Tá? E chegou a parte mais difícil da evolução clínica. A parte mais difícil da evolução clínica é a impressão diagnóstica. É a impressão que você quer passar naquele paciente, todo o raciocínio clínico que você traçou para ele naquele dia. Eu preciso, meu colega, quando chegar ao plantão, ele precisa olhar aquela evolução, ele precisa entender o paciente. Ele precisa enxergar o paciente num todo, olhando aquela prescrição, sem ver o paciente. Não que ele vai fazer isso. Não que ele vai ficar sem ver o paciente. Mas ele tem que ter uma ideia geral, clara, do que o paciente, de qual foi a proposta, de o que você programou, o que você fez para aquele paciente quando ele vê essa evolução. Tá bom? Então, quando a gente faz a impressão diagnóstica, eu estou fazendo a impressão de um paciente. Eu preciso fazer um resumo sutil do porquê que o paciente está ali, se ele melhorou, se ele piorou, e se as condutas que eu
ajudando ou não. E todas as minhas condutas precisam ser justificadas no texto. Então, na hora da gente fazer a impressão diagnóstica, a gente tem que descrever de forma clara, sucinta, não preciso fazer um testamento, mas eu preciso descrever de forma clara, sucinta, direta, sem erro de português, gramática afiada, tá bom? Então, eu tenho lá, paciente em tratamento de sepse de foco urinário, em melhora clínica, porém com piora do delírio, apresentando agitação psicomotora no dia, contração do dispositivo. Bom, após novo dispositivo, o paciente ainda faz febre. Me questiono, posso escrever isso? Me questiono se há piora da infecção ou perpetuação do foco, ou necessidade de troca de sonda vesical que demora. Entendeu? Então, o raciocínio clínico em volta do paciente ele tem que estar na impressão diagnóstica. Isso pode ser algo sucinto, às vezes pode ser algo maior, né? O paciente chega com dor torácica, sinais clínicos laboratoriais de anemia supra, encaminhada ao cateterismo, retorna após a angioplastia em choque cardiogênico, em vigência de balão intravótico, com piora hemodinâmica e acréscimo de amina. Esse paciente está melhor do que o pior. Mas vocês concordam comigo que o que precisava ser feito já foi feito? Então isso tem que estar descrito, muito bem descrito na evolução. Por quê? Senão o colega vai querer fazer a mesma coisa que eu já fiz. Entende? Se não tiver descrito, não tem como o colega saber o que eu fiz. Então aquela pesquisa de BNP, eletrocardiograma seriado, encaminhada ao CAPS, tem que estar descrito na evolução do paciente. Senão não tem como o meu colega estar chegando nele no plantão, a não ser que você fale com ele, mas isso tem que estar escrito, porque a gente esquece, tá? Isso tem que estar escrito, senão ele vai repetir o mesmo processo que você fez. Tá bom? E por fim, não menos importante, são as condutas que foram traçadas ao longo do dia, e elas todas têm que estar justificadas no texto anterior. Tá bom? Então, qual o exemplo que eu fiz? Novo acesso ao sistema no antibiótico, raio-x de controle pós-punção, otimização de medidas para delírio. E no outro paciente, eletrocardiograma de oporina seriados, início de aminas vasoativas após a punção venosa profunda, encaminhado para cateterismo com angioplastia, manejo de balão intraótico, otimização de aminas com ecomegaleico, tá? E assim vai. No fim, nem tão no fim assim, mas dentro do ambiente terapêutico intensivo, a gente precisa de tratamento humanizado, trabalho em equipe e individualização de cada caso. Bom? Então, assim, a gente não consegue fazer um serviço bem feito se a equipe não estiver coesa. A gente não pode seguir o mesmo protocolo para todas as patologias. Isso tem que mudar a individualização do tratamento do paciente e a humanização, tá? Cuidado na hora que você vai falar perto do paciente, perto da família. Chama a atenção da equipe que às vezes está dando banho, está falando de outra coisa, está fazendo outra coisa, faz um comentário impertinente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando com os pacientes, tá bom? Então, trabalho humanizado, individualização e trabalho em equipe, ok? Com o objetivo da gente mandar o paciente para casa com o mínimo de sequela possível, ok? Bom, tratando o paciente com respeito e otimizando isso para ele poder, tá bom? Acabou?